A graça e a paz. Pastor Luiz Roberto, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo de angelologia. Hoje nós vamos estudar sobre a hierarquia dos anjos. Tá? Então, nós vamos ver que eles não são uma raça, eles são seres espirituais e formam um exército do Senhor. Na Bíblia, eles são denominados de algumas maneiras. Então, nós vamos ver algumas denominações que às vezes as pessoas fazem alguma confusão, confundem alguma coisa, né? Mas ali, de repente, está lendo e pensando que são pessoas, mas são anjos, né? Por como eles são nomeados naquele momento dentro do texto bíblico. E um dessas nomenclaturas, eles são chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, tá, ok? Aonde nós vamos ver isso com clareza? Nós vamos ver isso em Jó, no livro de Jó, capítulo, deixa eu ver aqui, Jó capítulo 1, verso 6. Tá? Então vamos lá, Jó capítulo 1, verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ok? Então ali houve uma convocação para se apresentarem diante do Senhor. Foram convocados todos os anjos e nesse meio também estava ali Satanás. Ok? Então, filhos de Deus, Jó 1,6. Outro termo que é usado para os anjos é o termo espírito. Nós vamos ver em Hebreus capítulo 1, verso 14, que diz o seguinte: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então aqui os anjos são denominados como espíritos, né? E no caso espíritos ministradores. E nós sabemos que os anjos são ministros, né? Também eles são chamados de santos. Nós vamos ver em Salmos, aqui nos Salmos de número 89, nós vamos ler o verso 5, 6, 7 e 8, que vai clarear bem a mente nossa em respeito a essa apresentação dos anjos aqui, né? Então vamos lá, versículo 5 do Salmo de número 89. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Então aqui foi também convocada ali a Assembleia. Quem era a Assembleia dos Santos? Aonde? Nos céus. Ok? Pois quem nos céus é comparável ao Senhor entre os seres celestiais? Ok? Então ali está falando de seres celestiais. Não há nenhum que seja comparado a Deus. Quem é semelhante ao Senhor? Né, o salmista pergunta. Verso 7. Verso 7. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos. Então, Deus, ele tem a liderança, ele tem o poder sobre esses anjos, né? E temível sobre todos os que rodeiam. Então, todos têm temor ao Senhor. Verso 8.
ó Senhor Deus dos exércitos. Tá? Então, aí já está falando dos exércitos. Quem forma esse exército? Ou quem forma esses exércitos? Os anjos do Senhor, no caso ali os santos. Tá? Então, é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Então, todos eles são fiéis. Tem a fidelidade colocada diante do Senhor. Tá bom? Então, essas são as 3 denominações bíblicas que se apresentam para os anjos: filhos de Deus, espíritos e santos. Ok? Agora nós vamos falar a respeito do anjo do Senhor. Quando se denomina o anjo do Senhor, nós estamos falando aqui de teofania. Tá? O que é a teofania? A teofania é quando o próprio Senhor se apresenta como anjo. Tá? Então, é uma aparição de Deus na forma de anjo. Por que isso acontece? Nós sabemos que nenhuma face humana pôde ver Deus. Tá? Então, quando ele se apresentava, né, como anjo do Senhor, ele se apresentava o próprio Deus na forma de anjo. Tá? Então, o anjo do Senhor é identificado como sendo o próprio Senhor Jesus. E nós vamos ver isso ali em Malaquias 3:1, que especifica bem isso para nós. Tá? Malaquias 3:1 fala assim: eis que eu envio o meu mensageiro, né, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez aqui, ele também se apresenta como o Senhor dos Exércitos, né? O Senhor Jesus, profetizado aqui por Malaquias como o Senhor dos Exércitos, né? E ele envia o seu mensageiro em forma de anjo. Tá? Virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança. Tá? Na verdade, não existe um anjo da aliança, mas o anjo da aliança é o Senhor Jesus. Tá? Então, essa é uma manifestação teofânica. Tá bom? E nós vamos ver outra manifestação teofânica em Apocalipse, capítulo 8, verso 3. Tá? Isso é uma coisa que você vai lá, vai buscar para ver, para a gente poder dar continuidade aqui na nossa aula. O nome de Deus estava sobre este anjo para garantir uma autoridade suprema. Em Êxodo, né, 23, verso 20 e 21, fala assim: eis que eu envio um anjo adiante de ti. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, porque o meu nome está nele. Ok? O meu nome está nele, ou seja, eu estou nele. Tenha poder também, né? Ele tinha poder de perdoar pecados. E não, aí fala então o versículo, Êxodo 23, 21.
e não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Tá? Então, geralmente, o anjo do Senhor representa Deus. Tá? Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, quem Moisés viu? Ele viu, esse homem não pode ver Deus e viver. No caso, o homem não pode ver Deus e viver. Então, Êxodo 33, 20, fala o seguinte: e disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, quando o anjo veio, ele veio na forma teofânica, mas ele passou e não mostrou o seu rosto. Tá? Deus se manifestou em um anjo, e mesmo se manifestando em um anjo, ele não mostrou o rosto ali, nesse caso. Ok? Ali também no caso de Daniel na fornalha com seus amigos, Daniel capítulo 3, 24, fala assim o rei Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor se espantou e falou: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Nabucodonosor, ele não tinha ideia de ter uma condição diante do Senhor, mas ele notou que aquele 4º homem dentro da fornalha era um ser esplendoroso, diferente. Tá? Então, sabia-se que era o Senhor que estava passeando com os 3 jovens dentro da fornalha. Tá? Então, ali era um anjo que veio para guardar. E esse anjo estava ali representado por Deus. Tá? Então, ali era uma teofania acontecendo dentro da fornalha. Tá? Da fornalha. O anjo do Senhor, anjo da sua face, da sua presença. Isaías 63, 9. Então, ele fala: e o anjo da presença os salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os redimiu, os remiu e os tomou. Tá? João Batista e Jesus são referidos como anjos também, em Malaquias 3:1, que nós lemos ali ainda há pouco. Eis que eu envio o meu anjo mensageiro, que seria João Batista, que preparará o caminho diante de mim, Jesus, certo? E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Aí ele fala: o anjo do concerto, ou o anjo da aliança, um mensageiro dessa aliança, um mensageiro desse concerto. Quem é? Jesus, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Ok? Então, fala na primeira pessoa como sendo o próprio Deus, em
em Juízes capítulo 6, dos versos de 11 a 14, a Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Tá? Então ele fala ali no imperativo, no presente. O Senhor é contigo, varão valoroso. O anjo do Senhor estava ali e era o próprio Senhor. Ok? Verso 13. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrará a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Certo? Então ali o anjo do Senhor se manifestou a Gideão e, no modo imperativo, estava ali falando: sou eu quem está falando contigo, o próprio Senhor. Ok? No caso de Jacó, o anjo dizendo que é o Deus de Betel, né? Em Gênesis 31, 11, então fala assim: E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel. Então o anjo fala: eu sou o Deus de Betel. O anjo não fala: Deus me enviou. O Deus de Betel me enviou. Não, ele se apresenta como sendo o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, né? Então, essa aparição é uma aparição teofânica, o próprio Senhor se apresentando em forma de anjo, porque o homem não podia contemplar a sua face. E mesmo esses anjos, quando vinham diante dos homens trazer a mensagem, os homens se prostravam de tão grande que era a sua manifestação teofânica, porque era uma glória imensa, grandiosa, uma luz que eles não conseguiam olhar. Então eles se prostravam, caíam e se prostravam, tá? De tão grande que era essa manifestação. Então nós vemos nessas manifestações teofânicas, né, o anjo do Senhor se apresentando em várias situações, em vários momentos, para aqueles que se fez necessário apresentar, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Amém? E assim nós vamos então encerrar essa parte para dar prosseguimento no próximo estudo, em nome de Jesus.